para mais uma aula de português comigo, professor Lucas Marciano. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da língua, a organização das palavras na frase, e aí nós vamos falar então de sintaxe. Sempre que você vir a palavra sintaxe ou expressões como análise sintática, função sintática, né? Eu estou falando de como as palavras da língua se organizam nas frases para passar significado. Nós já tivemos uma aula sobre classes de palavras, e aí nós vimos como é que as palavras soltas, isoladas, são classificadas: substantivo, adjetivo, pronome. Quando essas palavras se organizam num texto para passar uma informação, elas adquirem funções, funções sintáticas. Então, o tópico de hoje é justamente esse, né? A função da palavra ou das expressões aí na frase, né? Só para pontuar, o Enem não cobra esse tema função sintática da forma que nós vamos ver aqui, né? Entendendo as nomenclaturas, uma coisinha mais aprofundada. O Enem, como eu já falei em outras aulas, ele quer dar a gente um conhecimento mais voltado para o texto e como é que eu aplico o conhecimento gramatical na análise textual aí. Então, saber as nomenclaturas e as definições de forma mesmo que superficial já ajuda bastante na análise textual aí. Então, nós vamos ver as funções sintáticas, o que é que elas são. Eu trouxe algumas frases aqui, né, para indicar cada função sintática. A primeira que nós vamos ver, que é a mais comum, é a de sujeito, né? Geralmente nós dividimos a frase, e aí quando eu falo frase, eu falo de um enunciado com sentido, tá? E aí, quando a minha frase tiver verbo, eu vou falar de um enunciado com sentido com verbo e completo, eu vou chamar de período. Então, esse meu período, geralmente, ele tem duas partes: o sujeito e o predicado, né? O sujeito é o meu tópico de discussão, né? Sobre o que ou quem eu estou falando. Ele geralmente vem no começo da frase, mas não é obrigatório, ele pode vir no meio ou no final. Mas a definição principal de sujeito não é a única e não é que vai conseguir dar conta de todas as definições de sujeito, tá? Mas a mais comum, a principal, é que o sujeito é o termo que está em concordância com o verbo principal do meu período. Para ser período, tem que ter pelo menos um verbo, tá? A gente vai ver que existe o período simples, um verbo, e o período composto, dois ou mais verbos aí. Então, no caso, o meu sujeito é quem estabelece concordância com o verbo. Então, olha esse exemplo. Polícia Federal realiza ação no Rio. Faltou a expressão realiza. Desculpa. Polícia Federal realiza ação no Rio. O verbo realiza, ele está acompanhando Polícia Federal. Quem realiza? Polícia Federal. Tá vendo que Polícia Federal é ele ou ela, né? A mesma coisa que ela no feminino? Então, ela realiza, tá vendo que tem concordância do ela com realiza ou do Polícia Federal com realiza? Por isso que Polícia Federal é o meu sujeito. Esse sujeito, ele vem acompanhado de um verbo e de outras informações sobre esse sujeito. E é isso que eu chamo de predicado. Olha aqui embaixo o mesmo exemplo. Polícia Federal realiza ação no Rio. Agora eu estou trazendo uma informação sobre o meu sujeito. E nessa informação sobre o sujeito, eu tenho que ter também o verbo. O verbo ele está sempre no predicado. Então, a informação sobre o sujeito com o verbo é predicado, e sobre quem eu estou falando, sobre quem eu estou discutindo, quem realiza concordância com o verbo principal, aí é o sujeito. Falando do verbo também, esse verbo ele pode vir acompanhado de complementos verbais, que nós chamamos de objeto. Objeto é tudo aquilo que você usa no mundo para fazer alguma coisa. Tesoura, lápis, papel não são coisas que nós usamos para cortar, escrever ou colocar um texto. Isso são objetos. Na gramática, o objeto é aquilo que o verbo usa para ser complementado. Alguns verbos na língua, por si só, eles não têm sentido completo. Por exemplo, se eu digo assim, Polícia Federal realiza, faltou uma informação. Quem realiza, realiza algo. Essa informação que complementa o sentido do verbo realiza aqui, eu chamo de objeto, né? Ah, Lucas, e qual verbo então que não precisa de complemento? Se eu digo assim, José morreu, essa informação está dada. Você entendeu que o morrer aí está relacionado ao José não estar mais vivo, não existir mais, né? Então essa informação está dada. Agora, quando eu digo que Polícia Federal realiza,
a informação está incompleta. Quem realiza, realiza alguma coisa. Além dos verbos, existem outros termos na língua que também precisam de complemento, não é só o verbo que é complementado, não. Existem alguns nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios, que eles precisam de complemento. E aí eu vou dizer que eles precisam de complemento nominal. Eu já dei na aula de classe de palavras o grupinho das classes nominais, substantivo, adjetivo, advérbio. Se você não viu, vai lá na aula para ver. Se você já viu, volta lá para rever. Olha esse exemplo aqui. A necessidade de intervenção na cidade. Necessidade é um substantivo, minha necessidade, aquela necessidade. E quem tem necessidade de alguma coisa. O de intervenção está complementando o sentido de necessidade. E observação, complemento nominal, ele vem sempre iniciado por preposição, tá? De, com, sem, para, por, né? Nós vimos lá na aula de classes gramaticais o que são as preposições. Então, o complemento nominal ele vai ter sempre uma preposiçãozinha no início dele. Outra coisa que também é função sintática é o agente da passiva. Vamos voltar no sujeito lá em cima para comparar? Você deve ter ouvido falar que sujeito é quem realiza a ação do verbo. É uma definição que também às vezes dá para usar, mas não é sempre não, tá? Então, polícia realiza a ação no Rio. Quem está executando a ação do verbo realiza? Polícia Federal. Só que não necessariamente o sujeito é quem realiza, quem faz a ação do verbo. O sujeito é quem se conjuga com o verbo. Pode acontecer de eu ter sujeito na frase e uma outra expressão que está executando a ação. Essa outra expressão eu chamo de agente, da passiva. Olha aqui, a ação é realizada por PF. Qual que é o sujeito? O sujeito é a ação, porque está relacionado com o verbo é, né? A ação é realizada. Olha a concordância do ação com o é. Só que o agente é o por PF, por Polícia Federal. Tá vendo que aqui no caso, a ação, que é o sujeito, ele não desempenha a ação, né? A ação do verbo, até porque eu não tenho o verbo de ação principal aqui, eu tenho o é, né? Que a gente chama de verbo de ligação, mas enfim, eu não tenho o sujeito executando uma ação. Eu tenho a ideia de que uma ação foi executada em relação ao sujeito. No caso, a ação foi realizada por alguém. Eu tenho o sujeito que está recebendo a ideia do verbo. O é realizada está recaindo sobre o ação. E quem que realiza a ação? A PF. Isso que eu chamo de agente, que está fazendo a ação. Por que é passiva, Lucas? Porque está vendo que o sujeito ação, ele é quem recebe a informação verbal, né? Não é ele que faz a informação verbal, igual lá em cima a Polícia Federal realiza. Ele que está recebendo a ação. Se ele está recebendo, é aquela pessoa que espera, né? A pessoa está lá sentada, passiva, esperando. Quem não faz nada, quem fica sentado esperando, é a pessoa que está na posição passiva. Por isso que o sujeito ação é o sujeito que está recebendo a ação, é um sujeito que eu chamo de passivo. Por isso que eu falo que é agente da passiva. Outra função sintática que a gente vai ver é a de adjunto adnominal. Lembra que adjunto é junto, adnominal do nome. Adjunto adnominal são as classes aí como artigo, numeral, pronome, adjetivo, que acompanham um substantivo para especificar o seu sentido. Olha lá, quando eu digo assim, a polêmica intervenção realizada pela PF, intervenção é um substantivo. Quem que está definindo intervenção? O artigo A e o adjetivo polêmica. Aqui no caso, artigo e adjetivo estão atuando na frase como adjuntos adnominais, porque estão acompanhando o nome intervenção, especificando o seu sentido. Outro adjunto que nós temos aí, que também é junto, é o adjunto adverbial. Só que no caso, ele vai aparecer perto principalmente de quem? Do verbo. Volta lá na minha aula de classe de palavras para ver advérbio e locução adverbial. Isso aí são as classes de palavras. Quando eu vou para o texto, esses advérbios e locuções adverbiais, eles são definidos como adjuntos adverbiais, porque na frase eles estão exercendo essa função. Adjunto adverbial vai trazer circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, causa, consequência e por aí vai. No meu exemplo, Polícia Federal realiza ação no Rio,
eu tenho a adjunta adverbial aqui de lugar. Vou botar até um Lzinho aqui, ó, lugar, que está indicando onde a ação foi realizada pela PF. Outros dois termos aí que também são funções sintáticas, a gente vê como duplinha. É muito comum que a gente trabalhe como duplas. O aposto e o vocativo. O aposto é uma informação a mais que eu dou sobre um termo na frase, né? Independentemente se o termo é sujeito, objeto, complemento, é uma informação a mais que eu dou sobre esse termo. E o aposto, ele geralmente vem separado por vírgulas, mas pode vir entre parênteses, entre travessões. E lembrando, tá? Nem todo aposto vem separado por pontuação, tá? Eu não vou entrar nessa questão, que o Enem não vai cobrar de você. Mas se você vir em outro lugar alguém falando, tem um aposto que não é separado por vírgulas, por curiosidade, ele é chamado de aposto especificativo, mas para a gente, para o Enem, não serve de nada, só para você saber, o Lucas falou que o aposto é sempre com vírgula. Não, tem um caso que ele vem sem pontuação. Mas, no geral, na maioria dos casos, o aposto tem pontuação aí para marcá-lo na frase. Olha o exemplo. PF, um dos braços do governo realiza a ação na Rocinha. Um dos braços do governo está explicando quem é a PF. Então, a aposto é uma informação a mais na frase. E a última função sintática é o vocativo. Vocativo lembra de vocal, de voz, né? Então está relacionado aí ao uso da voz. Você usa a voz para fazer o quê? Né? Um tanto de coisa. Mas aqui no caso você vai usar para chamar a atenção de alguém. Vocativo é aquela palavra ou expressão que eu uso para chamar o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando. Então, se eu digo assim, ó, população, fique atenta às ações da PF, né? Tenha atenção às ações da PF, eu estou conversando com quem? Com a população. Estou dando até uma sugestão, fique atenta às ações da PF, né? Sobrou um azinho aqui, vou até cortar. Então, população é o meu vocativo, né? A gente usa muito vocativo nas expressões do dia a dia, expressões religiosas, né? Meu Deus, me ajuda. Esse meu Deus é um vocativo, né? Nossa Senhora, me dá força, né? Também é um vocativo. E aí você vai voltar na minha aula de classe de palavras para lembrar das interjeições. Geralmente nós usamos interjeições como vocativo, né? Nossa Senhora, me ajuda aqui, né? Então, dá uma olhadinha lá nessa aula. No caso, essas são as funções que nós podemos ver aí nos períodos, nas frases. No Enem, elas aparecem de forma mais sutil aí, né? Não vai cobrar de você a definição. Mas, se você souber o conceito e a aplicação, você consegue adentrar ao texto aí e a sua análise, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi só para a gente ver, como eu falei, de forma mais superficial, as funções sintáticas. Bons estudos para vocês e até